Glória a Deus, bom dia, shalom. Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus. Você ora? Oro, Pai, te louvamos, te agradecemos, tu és tremendo, tu és santo, tu és Deus, tu és poderoso. O céu não está em pânico. O céu não tem, não tem, no céu não tem correria, Pai. Está tudo sob o teu poderoso controle. Então queremos estar aquietados em tua presença, como tu disseste na tua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado no céu, serei exaltado na terra. Então te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Guarda-nos debaixo da tua poderosa mão, Senhor, e que possamos tributar a ti, somente a ti, honra, glória, majestade e poder. Tu és Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos então na contagem do Homer, nós estamos aí nesses dias e nós temos um propósito de trazer um entendimento do que está disponível para nós no mundo espiritual através do envolvimento. Amém? Sim. Então, através do envolvimento, nós temos acesso a muitas coisas. Nós temos falado aí sobre várias coisas. Shalom, irmã Geni, glória a Deus. Shalom, irmã Felizarda, glória a Deus, bom dia. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. A Geni está longe, mas está perto. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos acesso a certas manifestações de Deus que ela é possível através do envolvimento. E nós temos orado, né? Porque agora nós temos uma missão aí de 49 dias de falar o que esse envolvimento vai trazer. E até agora o Senhor tem nos dado graça. E para hoje nós vamos falar que o envolvimento ele traz quebra de maldições. Ele limpa o mundo espiritual quando a gente se envolve. E Amém. amanhã nós vamos falar, ó, já tem de amanhã, hein? Amanhã nós vamos falar que o envolvimento ele executa juízo. Amém. Amém? Então já vai orando aí, porque o envolvimento ele vai executar juízo sobre os nossos adversários. Mas hoje nós vamos ficar nessa parte da maldição e eu quero me ater bastante àquilo que aconteceu comigo na época que a gente estava fazendo as renúncias, as orações. E no oitavo, nono dia, não me lembro direitinho, mas houve uma resistência muito grande contra a minha vida naquele momento que eu estava orando, naquele momento que eu estava fazendo aqueles dias de orações que nós tínhamos que fazer, e seriam 21 dias. E naquela forma que eu estava indo ali a oração, ela começou a ficar tão pesada e tão travada ao mesmo tempo, que eu falei, Senhor, se eu não romper hoje, se isso aqui não fluir hoje, como que nós vamos chegar ao término dos 21 dias? E ali eu comecei a orar com mais intensidade, e até que o Senhor me mostrou em uma visão um circo. Era algo muito negro, de um negro que eu nunca vi na minha vida, e era um circo, e aquilo eu entrei num desespero gospel, eu queria resolver aquilo. Então eu comecei a me envolver o máximo possível dentro do meu jeito de orar, de buscar a Deus, foi acho que o maior envolvimento que eu já tive na minha vida. Foi o dia ali que eu mais realmente me envolvi, porque eu precisava resolver aquilo. Eu não sabia o que era aquele circo, eu não sabia, logicamente, aonde eu queria chegar, mas eu sabia que eu precisava romper aquela atmosfera, que eu precisava dissipar aquele ambiente que estava ali contra a minha vida. E hoje, então, ontem, né, eu fiquei lembrando disso, e a gente conversando ali também no bate-papo. Então, algumas coisas pode estar acontecendo na tua vida que você já buscou, já perguntou, já orou, já jejuou, já fez um monte de coisa, e, na verdade, aonde você está travado ou travada? Na maldição hereditária, naquilo que realmente ainda tem em aberto no mundo espiritual dos teus antepassados e que você não conseguiu acessar isso. Você não conseguiu ainda romper para chegar nesse ponto e para entender aquilo que foi feito e para poder se arrepender e limpar esse mundo espiritual que fala contra você. E aí tem sempre aquelas coisas que a gente fica, às vezes, revoltado ou chateado, né? Falando, mas eu não fiz nada, não tem nada a ver com isso. Se meu avô matou, se meu avô roubou, se meu avô estuprou, se minha avó teve parte de perversão sexual, e essa bagunça que eles fizeram, mas você, tendo ou não tendo nada com isso, tá aí na tua vida. Sim. E você vai precisar tomar uma atitude. Porque você querendo ou não querendo, você tem o cabelo de um, você tem os traços do outro, você tem o jeito do outro. Tem pessoas na minha família
O meu filho mesmo, ele tem um monte de jeito do meu tio e eles nem tiveram contato, acho que se viram 2 vezes na vida, mas ele tem um monte de coisa que herdou por causa da genética. Então, isso não é opcional. Não Sim. adianta a gente ficar bravo, falar, não, mas eu, não, eu acho um absurdo, eu acho injusto, não acho certo. Mas o problema é que nós temos que entender que está escrito na palavra das maldições, você tem aí o estudo nas suas mãos para você ver os versículos, para você poder entender isso, e também nós temos que fazer uma lógica, uma linha de raciocínio lógica. Existe uma formação que os nossos antepassados deixaram para nós. Sim. Espiritualmente e fisicamente. Então, por que que nós temos o jeito de andar, o jeito da pele, a cor da pele, o jeito do olho do pai, da mãe, da avó, do avô? Porque tem uma genética estabelecida. Tem uma linha de raciocínio que tem que obedecer aquilo. Tem um DNA, tem tudo que aí que funciona para formar a nossa vida, que vai respeitar uma lógica. Sim. E o mundo espiritual, ele iria ser diferente, por quê? Se foi o que as pessoas produziram espiritualmente, está também nos atingindo. Isso é bem óbvio e bem fácil de entender. Mas há uma resistência porque nós entramos pelo campo da injustiça. Nós entramos pelo campo, mas não fui eu que pratiquei. Então, mas não foi você também que desenhou os teus olhos, mas você herdou de alguém. E quando é um olho verde, um olho azul, um olho bem definido, bem bonito, você não fica bravinho nem bravinho. Você fala, herdei os olhos da minha bisavó, verdes, azuis, e fica toda cheia, e as pessoas te elogiam, aí você gosta. Mas quando chega a perversão sexual da mesma vovó, que você tem que limpar, ai, misericórdia, pastor, eu nem gosto de pensar que a minha vovó um dia se envolveu no mundo espiritual de perversão sexual, mas se envolveu. É, Ela não era essa pessoa santinha que você vê hoje, às vezes com 70, com 80. Ai, tadinha. Não, não, tadinha não. Ela pode ter feito coisas horríveis, inimagináveis, que você olha para ela e até de quando você conheceu ela para frente, com 50 anos, sei lá quantos anos, você fala assim, não, é impossível minha avó ter feito isso. Mas ela fez. Na adolescência, na juventude, em alguma hora da vida dela, ela fez isso, deixou para você uma marca, deixou para você um legado, deixou para você uma herança maldita. sim. E nós vamos precisar encarar isso de frente. Então, às vezes, a gente olha assim, eu vejo o comportamento dos meus pais, meus avós, eles não fizeram nada. Irmão, saia dessa ilusão. Sim. Saia dessa ilusão. Eles passaram por coisas terríveis. Eles não tinham tanto acesso a coisas hoje, mas a gente lembra das histórias do meu pai, meu avô, os caras contavam. É uma bagunça. Era orgia, era uma coisa de louco. E roubo, e morte, e assassinato, tudo isso na minha família, perversão sexual de tudo quanto é tipo. Então, tiremos essa ilusão. Ai, não, a minha família, pastor, é impossível. Impossível não é, irmão. Tem coisa aí. Então, hoje, Deus quer nos levar num ambiente assim, se envolva para quebrar a maldição hereditária, se envolva para limpar aquilo que foi feito, se quebrante diante de mim, se entregue, entre no envolvimento para descobrir, para saber o que está acontecendo, porque é isso que está te travando. É isso que está trazendo consequência em você e na tua família. É isso que está trazendo consequência em você e nos teus filhos e nos teus netos. Coisas que você está vendo hoje nos teus filhos, fala assim, pastor, mas eu não entendo, porque eu oro pelos meus filhos, eu unjo, eu repreendo, eu limpei a genética da minha vida, tá tudo redondo, tá tudo certo, tá tudo bem, e não vai, meu filho não destrava, não sai daquilo. Mas se você começar a procurar, se você se expor, se você se envolver, você pode achar uma marca de um pecado, de um antepassado que está regendo o teu filho. E você vai precisar remover isso. Porque agora, se você é a pessoa que tem consciência disso e você é a lúcida dessa história e o teu filho está lá, eu quero que você entenda que ele não tem a mínima noção do que está acontecendo, porque para ele, a maldição hereditária ela é algo tão forte e ela é tão latente na nossa vida, ela é uma marca tão própria, parece, que você pensa que é você mesmo. Sim. Você olha para aquilo e você fala, cara, mas não tem nada de errado, porque é o que eu penso. É o jeito que eu acho. É assim que a banda toca. E não é. Você está tocando, a sua banda está sendo tocada no ritmo do outro lá de trás. E é um péssimo ritmo.
é um ritmo demoníaco, contaminado e que está te trazendo um monte de porcaria. E você precisa se livrar disso, precisa ajudar os teus filhos, os teus netos a saírem dessas frequências demoníacas. Essa banda que está tocando não é um ritmo certo. Então, nós precisamos entender, aí nessa visão, o que aconteceu? Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero ver, me mostra. Comecei a gritar pai naquele quarto e entrar num desespero mesmo, e eu precisava romper aquilo. Porque eu via como se eu estivesse orando e se levantavam tabletes de um material como se fosse uma geleca, como se fosse aquele negócio que as pessoas brincam, né? Que as crianças brincam de geleca, que ela é a base de água. Ela é gosmenta, ao mesmo tempo ela não gruda, mas aí ela tem uma resistência daqui a pouco. Então eu ia contra aquilo e eu arrebentava uma daquela lá. Só que daqui a pouco já tinha outra. E eu via para trás um monte delas se formando. E eu falei, não vou sair disso aqui. E eu preciso entender isso, eu preciso romper com isso. Então, as resistências que têm se levantado na tua vida, você vai precisar entender o mundo espiritual, por que isso está se levantando, aonde está a legalidade. E hoje, a tecla que Deus está batendo, maldição hereditária. Essa resistência que está se levantando na tua vida, para você não avançar, ela é vinda dos seus antepassados. Então, hoje eu creio que você que está aqui, você que vai ouvir depois, vá checar a tua vida, porque tem coisa em aberto nesta área. Não está resolvido. Pastor, já fiz 300 renúncias, já fiz 500 desligamentos, já orei com o apóstolo, já orei com Jesus, já orei com o Espírito Santo, já orei, mas ainda não deu certo. Alguma coisa está em aberto que você vai precisar se envolver num nível mais profundo para que o Senhor te revele isso, para que o Senhor te traga isso nas suas mãos, para que você rompa de uma vez. Existe algo ainda te prendendo por causa dos seus antepassados. E naquele momento, então, eu tive que me envolver, porque nós vamos ter sempre duas escolhas. Ou nós paramos, ou nós mergulhamos. Ou nós vamos nos envolver para que esse mundo espiritual seja transformado, ou nós vamos desistir. Sim. Eu poderia, naquele dia, ter falado assim, cara, hoje não vai dar, falar para minha esposa, ó, vamos pular hoje o dia de hoje, amanhã a gente volta, porque para mim não deu. Mas graças a Deus que o Senhor me visitou e me deu graça para eu falar, eu preciso romper isso. E eu fiz um tropel nesse quarto aqui, chamando pelo meu pai, com todas as forças que eu tinha na minha garganta. Eu não sei nem como não chamar a polícia aquele dia. Foi surpreendente. Eu fiquei desesperado, eu falei, eu preciso romper isso aqui. E eu chamava pelo meu pai com muita força, com muita veemência, com muito envolvimento. Falei, meu Deus, eu preciso do Senhor aqui. Até que então eu entro nesse circo, na visão, e continua aquele mesmo preto, aquele mesmo negro de antes. Mas quando eu entro, eu começo a clamar, porque eu começo a ouvir movimentos, eu começo a ouvir sons ali. E eu gritava, pai, eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo. Me mostra, pai. E vai embora. Até que o senhor, então, me mostra uma primeira engrenagem. E eu vi, então, que aquele ambiente, aquele circo, ele era formado de engrenagens que fazia uma máquina funcionar. E dentro dessa engrenagem, a primeira engrenagem que se levanta é a minha mãe. Então, levanta a minha mãe e do lado dela, aqueles dentes de engrenagem, e eu começo a orar e repreender aquilo, expulsar aquilo, até que a minha mãe some e volta a ficar tudo escuro, mas a máquina ainda está funcionando. Aí depois se levanta a vida do meu avô, também com aqueles dentes de engrenagem, e eu também vou orando, repreendendo, me arrependendo, expulsando, até que meu avô também some, desaparece. Mas a engrenagem ainda está funcionando. E de repente, então, aparece o meu pai lá na frente com uma batuta de maestro regendo tudo aquilo. Jesus. E ele não tinha dentes de engrenagem, mas ele era o regente de toda aquela engrenagem que produzia a resistência para a minha vida não avançar. Então eu estava debaixo de coisas da minha mãe, coisas do meu avô e de uma regência do meu pai, porque era o meu ídolo. A regência do meu pai, porque ele tinha uma autoridade no mundo espiritual para fazer uma regência para me paralisar, porque eu o idolatrei por muito tempo. Sim. Eu dei essa autoridade para ele no mundo espiritual. Eu dei essa voz para ele no mundo espiritual para reger o mundo espiritual contra a minha vida. Porque eu fiz isso. Já falei várias vezes aqui o quanto eu idolatrei meu pai. O quanto eu me anulei, o quanto eu me deixei ser sobreposto pelo meu pai. Então, eu fui, em muito tempo da minha vida, o Nelson Monteiro, não o Alexandre. Então, essa sobreposição de personalidade, ela vai fazer com que você ande naquilo que a pessoa é.
E em muitas áreas da minha vida, meu pai não era uma coisa muito boa. E o meu avô também, e a minha mãe também. E assim como o teu papai, a tua mamãe, o teu vovó e a tua vovó, e o teu vovô. E eu quero que isso fique bem claro na tua vida. O teu avô era ruim. A tua mãe tinha uma natureza ruim. O teu pai também, a tua avó, os seus bisavós eram pessoas que eram manipuladas por Satanás, como qualquer um que se envolveu com isso. Então não adianta a gente encapar isso, porque eu amo muito a minha mãe, eu não consigo pensar nisso, mas ela pode ter produzido um mundo espiritual para você que ela nem imaginou. E ter aí uma sobrecarga na tua vida, você está sobreposta pela personalidade da tua mãe, por ter idolatrado demais, por ter dado uma voz para ela que ultrapassou um tipo de jurisdição. Você fez da sua mãe o seu braço forte, você confiou nela de uma forma exacerbada, e isso abriu o mundo espiritual para que ela fosse, de alguma maneira, a voz que te rege. E você está debaixo de uma prisão hoje porque a tua mãe é o teu Deus. Sim. A tua mãe é aquela que está te representando no mundo espiritual e está regendo a tua vida para se levantar resistências contra você. E aí, às vezes, a gente conversa com as pessoas, estou com problema na parte sexual, estou com problema na parte financeira, estou com problema de enfermidade, estou com problema aqui ou lá. Dá uma checada nisso, porque os seus antepassados deixaram um mundo muito sujo para você, que você não está conseguindo romper, apesar da tua vida estar em ordem hoje diante do Senhor. Hoje nós não estamos trabalhando com a questão da tua vida estar desorganizada. Nós não estamos trabalhando aqui com um pecado nosso, nós não estamos trabalhando aqui com falta de envolvimento na obra, falta de dízimo, falta de oferta, falta de arrependimento. Hoje o nosso foco é os antepassados, maldição hereditária. Pastor, eu estou com a minha vida em ordem, eu tenho certeza. Beleza, ótimo, é isso que eu preciso hoje. Então, vá buscar nos teus antepassados a resposta que você precisa para sair desse ambiente. Vá buscar nos teus antepassados em Cristo. Em Cristo você busca, fala, Senhor, cadê? Me mostra, me revela, me traga um entendimento. Aí você vai se arrepender, aí você vai mudar esse mundo espiritual, você vai mudar tudo isso, se repreender esses espíritos, para que agora você tem que entender, ele não é o teu pai e tua mãe. Ah, eu tenho até dó de orar porque tadinho, não tem nada a ver com teu pai. Eu não estava ali orando agora, meu pai já tinha até morrido. O meu avô também, só minha mãe que está viva, mas não tem nada a ver com a minha mãe. Tem a ver com uma representação espiritual que vem através da linhagem da minha mãe, que talvez nem tenha ela, nem seja ela também que tenha produzido tudo aquilo, apesar que eu sei que ela fez um monte de coisa. Mas também tem os pais dela, também tem os avós dela. Então, na verdade, quando a gente fala pai, mãe, vô e vó, a gente fica complicado para se movimentar pelo amor, pelo envolvimento, pelo respeito, e parece que você está afrontando essas pessoas no mundo espiritual, de se arrepender pelos pecados delas, ou de reconhecer, pelo menos, que minha mãe, meu pai, minha avó fez isso. Não tem nada a ver com pessoas, esquece as pessoas. Você vai trabalhar contra regências, você vai trabalhar contra vozes demoníacas que estão liberadas sobre a tua vida por causa dessas pessoas, por causa do pecado dessas pessoas, mas não tem nada a ver com pessoas. Você não estará combatendo pessoas. Você não precisa ir lá na casa da sua mãe, colocar a mão na cabeça dela e expulsar o demônio dela. Não tem nada disso para fazer. Talvez chegue nesse ponto. Mas, na verdade, no momento que você vai precisar fazer, limpar o mundo espiritual que fala contra você na maldição hereditária. Então, depois, quando chegou no meu pai, aí eu comecei a me arrepender pelos pecados dele, por pacto que ele tinha feito com Satanás diretamente, e fui repreendendo, até que meu pai some e aquela engrenagem para de funcionar. E quando aquela engrenagem, então, para de funcionar, eu vou lá no canto, eu sou levado lá no canto desse circo, e tem uma bica, como de garapeira, de caldo de cana, que estava ali, e eu olho, tem um balde lá embaixo, e tá saindo um restinho só, e tá um fundinho assim do caldo, daquela gosma, que formava a resistência lá, porque atrás daquelas pastilhas que se levantavam de resistência, tinha um balde sempre jogando que eu via, que formava aquilo. Então, o balde estava sendo cheio lá atrás, na minha linhagem. Eu estava sendo combatido por aquilo que estava sendo gerado lá atrás. Então, aquele balde era cheio aquele tipo de maldição hereditária, e aquilo era lançado lá para formar resistência para eu não avançar. Sim. Então, hoje, o que está sendo formado no mundo espiritual, gerado no mundo espiritual, para que você não avance, para que você não rompa, é isso que você tem que remover. Sim. É isso que você vai ter que entrar. Então, na tua vida, de alguma forma,
tem alguma coisa se levantando contra você para te resistir no mundo espiritual. Então, para cada um vai ter um jeito, você não vai ter a mesma visão, não vai ter a mesma oração, não serão as mesmas pessoas, você vai ser visitado de uma outra forma, mas o que eu quero te incentivar hoje, tenha envolvimento para descobrir isso. Aleluia. Envolvimento quebra a maldição hereditária. Aleluia. O envolvimento com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, ela remove e ela muda e ela toca no mundo espiritual e ela faz com que isso seja arrancado das nossas vidas. Sim. Então, nós precisamos entender que a partir daí, as coisas vão começar a caminhar diferente. Porque agora, entrando na segunda parte e numa parte muito importante, o que aconteceu depois disso? Mas, pastor, na prática, o que aconteceu depois disso? Depois disso, eu fiquei livre, Aleluia. coisa que eu nunca fui. Então, hoje, o que você está buscando, na verdade, a resposta que você busca para muitas coisas na tua vida, o que você precisa é estar livre para que as suas decisões possam ser realmente tomadas a partir do lugar certo. Hoje você toma muita decisão a partir do lugar errado. Você toma muita decisão que já está contaminada, que já está com alguma coisa imposta, que já não é você. Sim. Já é o teu pai, tua avó, tua tia, mais difícil, mas teu pai, tua avó, tua mãe, teu bisavô, tua bisavó, que já tem aquela linhagem determinada sobre você, e você está dando respostas e tendo comportamentos e fazendo as coisas diante daquilo que eles fizeram e deixaram no mundo espiritual. Sim. Então, na verdade, você não é você em muitas coisas. Você está contaminado, imputado, com coisas impostas, e que você dá respostas através daquilo. Porque você pode perceber que na tua vida, logo depois de você tomar uma decisão ou dar uma resposta, parece que você cai em si. E você fala assim, mas eu não queria ter feito isso. Mas agora eu tenho que aguentar. Porque senão vão achar que eu sou louco. Agora eu acabei de assinar, me arrependi, não era isso, parece que eu assinei. Quando eu vou, por que que parece que você... É quase um endemoniamento. Sabe aquelas coisas que a pessoa fala assim, quando eu vi, eu estava com o revólver na mão, e a pessoa estava caída na minha frente, mas não sei o que aconteceu. Endemoniou, atirou, o demônio foi embora e deixou a pessoa com o revólver na mão e um cadáver na frente dele que ele matou. E é mais ou menos isso. É um tipo de manifestação que chega quase a esse ponto. Você está tão sobreposto, está tão imputado aqui em você, tem tanta coisa e tanta gente já dentro da sua mente com respostas prontas, decidindo por você, que é como se você apagasse por um minutinho, desse uma resposta e você volta em si. Você fala, cara, é estranho, porque eu falei isso, eu respondi isso, mas não era isso que eu estava pensando. Mas estavam pensando por você. Então, nós temos entendido que existem coisas que estão prontas dentro da nossa mente, que são acionadas. Eu percebi isso, eu tive esse entendimento esses dias, eu estava conversando com a minha irmã ao telefone, e ela me falou de uma conta, um número lá aleatório. Eu sei que a resposta era 960. E dentro disso, ela estava fazendo conta lá ainda, eu estava com a resposta desde quando ela me falou. Porque a conta, para mim, essas contas básicas, né? Não essas coisas desses meninos aí que são meio louco, meio gênio, que vai nesses programas e fala lá, quanto que dá 27.344 vezes 288? O moleque responde na hora, porque a conta já está pronta na cabeça dele. Não é isso que eu estou falando, que eu tenho isso. Mas eu tenho contas básicas do dia a dia, elas já são prontas na minha mente por causa de ter trabalhado no açougue, lá nos primórdios do açougue, não existia negócio de calculadora, balança eletrônica. Quando eu comecei, era a balança de ponteiro e você fazia conta de cabeça e o máximo que você tinha quando você precisava de um auxílio era uma caneta e um jornal para você fazer a conta. Lembra daqueles açougueiros que ele ficava com a caneta na orelha assim e tal, e era aquilo lá. Então, eu aprendi a fazer conta e essas contas elas foram se formando na minha mente. E hoje, eu tenho um arquivo de contas prontas. Então, eu não preciso ficar pensando muito quanto que dá 1,3 kg de contrafilé a R$ 34,90 o quilo. Essa conta está pronta na minha cabeça. Porque é rápido para eu dar a resposta. Então, existem coisas na tua cabeça que você tem que entender que foram imputadas, elas já estão prontas, mas elas não são os seus pensamentos. Ela está dentro da tua cabeça, ela foi colocada como um chip, como um tipo de fortaleza, uma casa espiritual, um baluarte, uma estrutura de raciocínio. Você pode dar o nome que você achar melhor. E talvez cada caso seja um caso.
Mas o que eu quero te falar e o que eu tenho certeza é que existe algo dentro de você, colocado por maldição hereditária, que dá respostas para você que já está pronta. E não é você que está respondendo. E aquilo já está feito. E aí você começa a andar naquele ambiente como se você fosse aquilo. Então, a parte de maldição hereditária, ela tem muito essa força. Por quê? Porque eu vejo que hoje eu estou livre. E eu não era livre. Eu era muito aprisionado. Sim. Então, a partir daquele dia, eu percebi que a minha vida ela tomou um outro rumo, completamente oposto àquilo que eu vivia, porque eu não tinha nunca condição. Eu ia um pouco e voltava, eu ia um pouco e voltava, no mesmo ponto, porque aquela regência me puxava de volta. Eu não conseguia terminar as coisas, eu não conseguia ficar firme nas minhas decisões, eu não conseguia fazer aquilo que eu queria realmente, porque tinha sempre algo me puxando para trás, sempre um campo de resistência que se levantava para mim paralisar. Então, esses campos de resistência que têm parado para ti, têm se levantado para te paralisar, eles são exatamente esse tipo de coisa que você tem que estar rompendo e vencendo no envolvimento para quebrar essas maldições. Então, até agora, talvez o nível que você fez, as coisas que você fez, não foram suficientes para limpar esse mundo. E eu creio que as respostas que você está buscando, elas estão muito envolvidas com maldição hereditária. Elas estão muito envolvidas com os teus antepassados. Elas estão muito envolvidas com coisas que foram plantadas lá atrás e que falam contra você hoje. Altares que foram levantados. O meu avô era homem de financiar prostíbulo. Ele era homem de bancar uma casa de prostituição. Ele era homem de estar fechando o lugar, de bancando o lugar, de estar. Ele investiu muito dinheiro nisso daí. Então, logicamente, criou-se um mundo totalmente desfavorável à minha vida nesse ambiente de perversão sexual, porque tem altares lá requerendo a minha vida e que eu precisei entrar e ser limpo isso. Então ele era um homem que ele tinha essa parte de prostituição, ele foi assassino, ele teve vários desdobramentos na vida dele que foram formando altares e que foram trazendo ligaduras de impiedade, que foram trazendo realmente manifestações de iniquidade que ficaram disponíveis para a descendência dele. Por isso nós temos ensinado tanto e pedido tanto, limpa a tua genética, vai atrás de se limpar para você deixar um legado decente para os teus filhos, para os teus netos. Por quê? Nós temos sofrido na pele a consequência de legados imundos. E esse legado imundo tem sujado muito a tua vida espiritual, hoje você já como crente. E você fala assim, pastor, eu não estou entendendo nada, porque não vai. Não rompe, não flui. Limpe a tua vida em parte de maldição hereditária e muita coisa será destravada na tua vida. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para que venha um entendimento do céu sobre a tua vida, para que o Senhor traga uma revelação sobre a tua vida. Eu te abençoo para que você avance nisso, para que você descubra em Cristo aonde você está paralisado e paralisado, e você possa repreender isso e sair dessas atmosferas em nome de Jesus. Que essas coisas que já foram impostas, imputadas na tua mente, que te regem, sejam arrancadas em nome de Jesus Cristo. Mas você vai precisar de um envolvimento para isso. Pastor, então faz uma oração por mim. Eu posso fazer. Eu quero fazer. Eu posso te ajudar. Eu quero te auxiliar nisso. Mas eu preciso que você entenda que é uma parte tua, é um envolvimento teu. Aquele dia, naquele ambiente, eu estava debaixo de uma orientação para eu fazer um certo trabalho de 21 dias, tarará, mas a pessoa que me mandou fazer aquele trabalho não podia fazer nada por mim ali. Sim. A minha esposa que estava ali do meu lado, ela começou com certeza a interceder por mim, porque ela deve ter ficado muito assustada e ela não poderia parar aquilo que eu estava fazendo, porque para ela o meu comportamento era muito atípico, sim, porque eu não fluo dessa forma, mas ela ficou ali, ela estava no quarto ao lado, a gente estava emendado ali, na verdade, orando junto, e ela então começou a interceder por mim, orar por mim, fazer com que o Senhor me visitasse, mas eu tinha que fazer isso. Hoje nós estamos falando de envolvimento, e eu não posso me envolver pela tua causa nesse ponto. Sim. Você é responsável por limpar esse mundo espiritual. Então, o Senhor está te fazendo um convite hoje, está te dando um alerta, está te dando uma direção, te dando uma resposta, te dando, às vezes, como algumas pessoas falam, uma chave, para que você gire isso no mundo espiritual e para que você rompa, e para que você vença, e para que você saia desse tipo de coisa que você não entende nada. Sim. Fala, mas como que eu posso pensar isso? Como que eu posso dar essa resposta? Como que eu posso fazer isso ou aquilo? Porque tem algo aí dentro que não é você.
Tem algo aí dentro que não flui de acordo com aquilo que realmente você pensa, mas estão respondendo por você, Sim, estão decidindo por você. E a pessoa já morreu, fala, mas já até morreu, mas espiritualmente aquilo está vivo. sim, E ele precisa de um lugar para repousar. sim. Nós precisamos entender que o adversário, com essa legalidade, o que acontece? Porque nós vemos assim, o pai de santo fulano, em um determinado momento, foi requerido dele que ele apontasse um sucessor. E aí o que ele fala? É meu filho, é minha filha, é meu neto, é minha neta, é esse ou aquele. E é lançado aquilo. E às vezes você nem sabe que o seu avô fez isso, que a sua avó fez isso, que era uma benzedeira, que era um pai de santo, que era qualquer coisa, e falou: tal pessoa vai me suceder. E liberou sobre você. E o adversário pegou aquela legalidade, porque é uma autoridade espiritual, pai, mãe, vô e vó, autoridades espirituais. Você que é casado agora, você está debaixo da autoridade do teu marido. Mas até agora há pouco, que você era solteira, ou o tempo que você era solteira, pai e mãe, maiores autoridades. Então, o que eles lançavam no mundo espiritual é o que está valendo. É o que o adversário se apropria, porque elas vão se apropriando disso. E o adversário, ele suscita essas falas. Ele faz com que as pessoas liberem isso, porque ele precisa desse material. O adversário, ele precisa dessas palavras. Eu me lembro uma vez, eu estava até contando no bate-papo esses dias, estava o meu pai e meu tio desossando carne no açougue, eles jovenzinhos. E o meu tio parou por um momento e começou a conversar com o meu pai, e acho que com o meu outro tio, acho que estava em três. Eles conversando, e meu tio Celso falou assim: eu gostaria, o meu sonho é estudar e eu quero ser advogado. E para conversar isso, né, dá para você conversar desossando, mas acho que o assunto era tão importante para ele que ele decidiu parar para conversar aquilo. O pai dele, que estava ali no ambiente no açougue, que era o dono do açougue, meu avô, falou assim: doutor, volta a desossar carne. Você entendeu? O tamanho da ferida que abriu. Meu tio estava falando assim: isso aí, ele morreu agora há pouco, com 70 e pouco, ele devia ter uns 15, faz 55 anos atrás, quando eu nasci, em 69, 70. E meu avô chamou ele de doutor. Sabe o que meu avô liberou sobre ele? Cara, você é um açougueiro, você não é nada, você não vai sair daqui. Doutor, desossa a carne. E aquilo moeu meu tio, que ele falava disso até a última vez que a gente conversou. Falou, cara, quando meu pai me chamou de doutor, no meio daquela carne desossando, aquilo acabou com a minha vida. Aquilo arrebentou comigo. Porque era o meu pai falando assim para mim: você é um açougueiro, você não sai disso. Lançou uma palavra, lançou uma maldição, lançou um ambiente. Porque aquele descaso, aquele desprezo que o meu avô tratou, o sonho do filho dele, fez com que aquilo virasse uma arma na mão do adversário que o perseguiu o restante da sua vida. E ele tinha aquela voz muito viva: doutor, doutor, doutor. E talvez você tenha hoje uma palavra que fale contra você no mundo espiritual, que te marcou, que o adversário usa sempre, você ouve aquela voz falando tal coisa, tal coisa. Isso tem te machucado e você tem que tirar isso da mão do adversário. Isso se tornou uma maldição hereditária. Tinha uma pessoa que a gente era próxima, que ela chamava as filhas de bruxa. Só bruxa, e bruxa, e bruxa, e bruxa o dia inteiro. Tinha três filhos, tem três filhas. E hoje ela já está velha, e as meninas têm uns certos comportamentos que eu já nem acredito mais no que ela fala por causa de alguns comportamentos que ela teve com as nossas vidas. Então, as histórias que ela conta da filha, como eu não tenho acesso às filhas, eu já não acredito mais nela. Mas, na verdade, hoje, ela se coloca com 70 e poucos anos como uma super mãe que sempre foi muito dócil e muito amável. Mas ela espancava essas filhas e ela chamava essas meninas de bruxa o dia inteiro. E hoje, ela cobra das meninas, das filhas, que já são velhas também, 50 e poucos anos, comportamentos que ela não plantou em momento nenhum. Sim. 50 e poucos anos já estamos tudo bem. Então, dentro desse ambiente, ela fala assim: minha filha é isso, minha filha é aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mentira, ela não fez nada. Ela liberou um monte de porcaria sobre as crianças, que agora está reverberando na vida dela no mundo espiritual, mas que ela se faz de sonsa, ou é sonsa mesmo, não sei, e ela entra nesse mundo como se ela fosse uma super mãe.
como se ela tivesse amado profundamente todas aquelas meninas e só liberado palavras de bênção, de palavras dóceis, palavras de aprovação, de incentivo, mas mentira. Então, nós precisamos entender que essas palavras, elas estão falando contra a minha vida e contra a tua vida no mundo espiritual, e nós precisamos remover isso. Porque isso que te machuca, isso que machucava o meu tio lá, com uma palavra doutor, que ele morreu ferido com isso, infelizmente, ele não se converteu, ele não conseguiu levar isso em lugar nenhum para que ele para que ele fosse sarado daquilo, ele não tinha uma cruz para recorrer e falar, Jesus, tira isso aqui. Aquilo lá sangrou na vida dele o tempo inteiro. Porque ele morreu praticamente dentro de um açougue, ele tinha um negócio de padaria com umas misturas, ele não saiu daquilo, na verdade. Ele ficou, daquela idade que ele tinha até morrer, há uns 2 anos atrás, 3 anos aí, com 70 e poucos anos, trabalhando atrás no balcão no comércio, no mesmo ambiente que o pai dele falou para ele, doutor. Então ele não conseguiu se formar, ele não conseguiu estudar, ele não conseguiu ter um escritório, ele não conseguiu fazer nada. Porque talvez uma palavra liberada e mais todas as cargas espirituais vindas da família prendeu ele no mundo espiritual, onde ele não conseguiu avançar. E hoje existem palavras falando contra você no mundo espiritual que você talvez nem imagine, você vai precisar de uma revelação. E o envolvimento vai te trazer essa revelação. O envolvimento, marca aí, envolvimento traz revelação. Já vamos ter outra. Vamos correr atrás disso, são 40 e pouco falta ainda. Entendimento amanhã traz juízo, talvez depois de amanhã, entendimento traz revelação, aleluia. Então, o que nós precisamos entender? Que o entendimento vai trazer a revelação para você quebrar a maldição hereditária, para você limpar esse mundo espiritual, porque a maldição hereditária, ela está te representando e ela não vai te representar de uma coisa boa. E nós precisamos fazer o quê? Limpar esse mundo espiritual. Aí sim. Então, tem um monte de coisa boa da tua família que são bênçãos hereditárias. Isso aí também precisa ser destravado. Você limpando o mundo espiritual, não só você sai debaixo das regências da maldição, mas você fica aberto às regências da bênção hereditária. Porque elas também existem. Tem talentos dos nossos antepassados, tem bênçãos sobre eles que estão paradas, tem palavras liberadas pelo próprio Deus para fazer com que as coisas aconteçam, que estão parados lá, que já foi enterrado lá com eles, mas está disponível. O mundo espiritual está aberto. Esses dias a gente estava vendo uma pessoa da cidade aqui, que hoje é jogador de futebol, e a gente escuta as histórias, vai pegando assim os negócios, e fala assim, o tio da mulher, da mãe dele, jogava 30 vezes mais que ele. Depois veio um outro sobrinho, que também jogava muita bola, mais que ele. Depois veio um primo, que também jogava muito. E agora veio ele conseguiu romper. Porque espiritualmente os outros estavam presos. Tinham mais talento, tinham mais dom. Mas esse menino que está jogando hoje, que hoje é profissional no futebol, ele conseguiu acessar algo que estava disponível fazia tempo. Era um dom que Deus liberou na família. Alguém aqui pode ser jogador de futebol. Então tem algo liberado na tua família para você ser alguma coisa que você não consegue acessar. Por quê? Porque você está presa ou preso num lugar onde, na verdade, você não tem como pegar isso, porque a bênção espiritual está retida. Então você remove a maldição hereditária, a maldição hereditária e acessa a bênção hereditária. Então são duas vantagens. Não é só a gente se livrar de algo ruim, mas a gente tem acesso a algo bom, que está na mesma linhagem, mas que você não consegue ou não consigo acessar. Por quê? Porque nós estávamos travados. Eu nunca consegui ter uma vida em paz como eu estou levando hoje, por exemplo, na parte financeira. Ah, mas o pastor está ganhando muito dinheiro? Não. Mas o dinheiro que entra na nossa vida hoje, ele é tão abençoado, está tão encaixado com a vontade de Deus, está tão dentro do projeto de Deus, que nós não temos falta de nada. Aleluia. E praticamente na nossa existência, nós vivemos pouquíssimos momentos assim. Verdade. Por quê? Porque tinha uma coisa que a gente ganhava muito dinheiro, a gente mexia com muito dinheiro, mas não tinha acesso por causa dos altares dos antepassados. Sim. Por causa daquilo que estava em aberto lá no passado, por causa das maldições hereditárias. A minha finança simplesmente não fluía, a minha finança não ia, o meu negócio não ia. E a gente sempre teve comércio que vendia muito, mas não adiantava nada. Ah, mas é que seu comércio era ruim, vendia pouco. Não, não vendia pouco. Nós vendíamos bastante. Para uma casa de carnes, era bastante. Hoje seria um movimento aí de 500, 600 mil reais, que é o que os açougues do porte que a gente tinha em Bauru vende.
Então, é bastante dinheiro. Só que eu não ganhava nada. Eu só ganhava para pagar, 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 pagar. Eu já falei aqui um monte de vezes. A gente dormia e acordava para pagar dívida. Nós ficamos a nossa vida inteira numa vida escrava, que é a linhagem da minha família também, escravidão, maldição hereditária, e numa vida de carga horária absurda, uma maldição que foi removida, e depois uma bênção hereditária que era transformada em maldição. Porque eu tinha a bênção hereditária, que veio do meu bisavô, na parte de talento para ganhar dinheiro, mas não conseguia desfrutar, porque justamente o efeito veio ao contrário, pela parte do meu avô ser filho bastardo, a coisa inverteu. Sim. Então, a bênção hereditária tinha de ganhar o dinheiro, mas a maldição hereditária vinha e roubava tudo. Sim. Então, ficava nesse ciclo, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Porque as duas coisas estão lutando dentro de nós. Sim. Tem uma potência dentro de você para conquistar e tem uma potência dentro de você para te roubar. Então, você vai ter que remover essa potência que está te roubando. Pastor, eu ganho muito dinheiro, mas você não tem nada. Você está endividado, porque era a nossa vida. Eu não ganhava dinheiro? Ganhava. Bastante dinheiro. O que passava na nossa mão, que a gente tinha, os nossos comércios eram bem administrados, a gente trabalhava bem, a gente ganhava dinheiro de verdade. Não era aquela coisa assim, mas também você trocava cebola, né? Só ficava lá com uma margem. Não, a gente trabalhava bem, a gente ganhava dinheiro, a gente sabia trabalhar. O problema é que tinha uma potência de roubo dentro da nossa família, dentro da minha vida, que levava tudo que eu gerava embora. Então eu não conseguia comer daquilo. Deuteronômio 28 está lá, você vai edificar a casa e não vai morar nela. E nós passamos por isso literalmente. Eu comprei uma casa uma vez, logo naquela virada do plano Collor, nós compramos uma casa, no outro dia o dinheiro prendeu. Aí o cara ficou numa situação complicada, porque eu paguei o dinheiro para ele depois no banco, no outro dia entrou o plano Collor. Foi tipo assim, 2, 3 dias depois. Entrou o plano Collor. Eu comprei a casa tipo na quinta, na segunda-feira o dinheiro dele estava preso. O que esse cara tinha que fazer? Ele ficou enrolado, porque ele me vendeu uma casa para comprar outra. O dinheiro dele estava preso, ele tinha acesso só a um pouco de dinheiro. Ninguém ia vender dinheiro, casa para ele para transferir dinheiro preso, que poderia pagar uma dívida ou transferir, mas as pessoas queriam dinheiro que estava livre. Ou seja, ele ficou sem casa e eu também fiquei sem casa, porque eu pus o dinheiro numa casa que ele não queria sair dessa casa. Eu sei que o negócio foi enrolando tanto que eu perdi essa casa com frigorífico sem pôr o pé dentro. Eu só entrei, vi a casa, comprei, paguei, passou a escritura para o nosso nome e nunca mais eu entrei naquela casa. Edifiquei casa e não morei nela. Cumpriu-se cabalmente Deuteronômio 28, alguma coisa, depois você acha aí. Na lista de maldição. Você entendeu? Então você tem edificado muita casa, mas não tem morado nela. Por causa do quê? Maldição hereditária. Não é que você é incapaz. Não é que você não sabe. Não é que você não avança. Não é que você não produz nada. Não tem nada disso. Porque essas coisas começam a bombardear nossa mente. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu não gero nada, eu sou incapacitada, eu sou burra, eu sou limitada, você não é nada, você é uma bênção. Aleluia. Você sabe trabalhar, tem capacidade, sabe ganhar dinheiro, sabe fazer tudo, só que está debaixo de uma atmosfera de roubo. Edifica a casa e não mora nela. Edifica a casa e não mora nela. Edifica a casa e não mora nela. E essa casa foi a mais gritante, mas nós perdemos mais umas 4, 5. Não foi só essa. Existiram outras que nós moramos por um tempo e depois pagavam um banco, pagavam um frigorífico, pagavam não sei quem. Você entendeu por quê? Estava debaixo de uma regência onde você vai até edificar a casa, mas você não vai morar nela. Sim. Porque você tem até o dom para ganhar, mas você não tem o dom para segurar e para desfrutar daquilo. Você tem até o dom para gerar o recurso, mas não consegue reter. Por que eu falo que hoje a minha vida é tranquila? Porque hoje o que entra na nossa vida, que nós estamos, como todos sabem aqui, na obra, então eu tenho aqui o aluguel do nosso prédio, que é nosso, e depois tem a parte de oferta e dízimo. Eu não tenho R$ 1 de segurança, assim, tal dia eu vou receber tanto. Eu não sou aposentado, ela não é aposentada, nós não temos mais nada. Só que não tem nos faltado absolutamente nada. Por quê? Porque eu me encaixei completamente naquilo que Deus mandou a gente fazer e eu estou livre de maldições hereditárias que me roubavam, que eu edificava e não morava, edificava e não morava. Então, hoje, o que eu estou edificando, eu estou guardado. O que Aleluia. você edifica, o que eu edifico hoje, pastor, mas é bem menor do que você já edificou? Muito menor. Só que eu estou protegido. Aleluia. Me imagina um mini ursinho assim, quietinho, ó. Tô quietinho.
No meu cantinho, é um cantinho. Tá ótimo, porque daqui a pouco a minha tenda ela vai alargar dentro dessa atmosfera de bênção. Aleluia. Então não adiantava nada. Antigamente eu tinha uma tenda que chamava atenção. Nossa, como a tenda dele é larga, só dívida. É, Só tinha aparência. só. Agora uma tenda pequenininha, estão olhando e falando assim, coitado, né? Tem que viver da obra. Sabe tanto trabalhar. Nós temos uma dó. Não fiquem com dó de mim. Quem tiver com dó, tire essa dó. Porque nós estamos bem, nós estamos felizes, nós estamos encaixados dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje eu edifico casa e moro nela. Aleluia. E eu não tenho ninguém para me tirar daqui. Eu não tenho ninguém para falar, viu, você está me devendo, vende a casa e me paga. Acabou. Foi rompido isso, porque foi arrancada uma atmosfera, aquela regência do Nelson Monteiro, CPF 709, 515, 438, 49. Acabou. Agora eu vivo no meu CPF 120, 138, 258, 03. Hoje eu posso, seu Alexandre, e agora eu tenho um CPF do céu que me autoriza para avançar e eu não preciso mais ficar debaixo dessas coisas imputadas que me roubavam tudo que eu produzia. Acabou. Aleluia. Então, eu quero te abençoar para que os CPFs que têm regido a tua vida caiam por terra, que você volte a ser só você e que você flua naquilo que você é, em quem você foi chamada para ser, em quem você tem autorização de Deus para ser, e você possa comer em paz daquilo que você produz, e você ter a tua casa, e você edificar uma casa e morar nela, em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Você tem que extirpar esse tempo de roubo. Você tem que acabar com isso. É pôr um ponto final naquilo. Se envolva, ainda que em desespero. Se envolva, ainda que tenha risco de chamarem a polícia achando que você está louco de tanto que você grita pai. Não interessa. Envolvimento. Vai para um lugar, vai para o meio do mato, vai, não sei, se vira, mas se envolva. Romper com a preguiça espiritual. Sim. Às vezes a gente escuta algo desse tipo, você fala assim, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, o pastor falou hoje, me revela onde estão as maldições hereditárias. E dorme. Falando de envolvimento. Envolvimento. Pode até ser uma oração simples, mas que tenha envolvimento, que tenha entrega, que você esteja realmente disposto e disposta a descobrir o que está acontecendo. Descobrir aonde está parado o negócio, descobrir que ponto que foi no mundo espiritual que te imputaram algo, que te levaram a um ambiente onde você não consegue romper. Por quê? E não é só finança, não. Por que que a tua vida espiritual? Por que que a tua vida ministerial? Por que que a tua vida como mãe, como pai, como pessoa na sociedade? Por que não avança? Por que não vai? Por que não rompe? Por que não? Por quê? Porque tem algo te travando que não é você, está anulando a tua característica. Pastor, eu sou uma mãe. Não é querer se gambar, não. Nem se gabar, nem se engambar. Porque se gambar vai ficar cheirando ruim. Não é para querer se gambar, não. Mas eu sou uma mãe, mas eu não consigo colher do que eu planto como mãe. As respostas que eu tenho dos meus filhos são horríveis. Pastor, eu sou um pai, mas eu não consigo acessar o coração do meu filho. E eu me dou, eu me entrego, eu me envolvo, eu faço até a mais do que eu poderia. Está impedido de receber isso por causa de maldição hereditária. Palavras que foram lançadas, procedimentos que foram feitos, plantações que foram feitas lá atrás, talvez na sua vida, que gerou alguma coisa, uma palavra que seu pai lançou sobre a tua vida. Meu pai, por exemplo, me amaldiçoou com muita sutileza na parte de adultério. Graças a Deus que isso não aconteceu na minha vida. Aleluia. Mas quando eu o peguei em adultério, porque a cultura do meu pai era assim, desde pequenininho ouvindo. Quando você agora está tomando tamanho, para você ficar hominho, saia com todas as mulheres possíveis, faça tudo que você quiser fazer, vai lá, fica lá, enquanto você está livre. Não casa novo, para você não ter nenhuma ilusão, não ficar pensando lá. Quando você tiver velho, já viu de tudo, já fez tudo, tiver 25, 26, 27, aí você casa. Porque aí você vai ter a sua esposa, vai tocar a sua vida e você já viu de tudo. Você não vai ter curiosidade nenhuma. Hoje eu não tenho curiosidade nenhuma, ele falando dele. Eu tinha 10, 11 anos, falei, meu pai é um super marido, só a minha mãe, e demorou. Engaiada, um monte de coisa lá tal, mas pelo menos não é adúltero. Ótimo. Só que com uns 15, 16 anos, uma vez eu estava no açougue trabalhando e eu vi uma troca de olhares dele com uma cliente que me incomodou. Quando a senhorita saiu, eu falei para ele, o que está acontecendo?
Aí ele falou, tô saindo com ela. Aí eu falei, mas você falou assim, assim. Eu falei, depois que você casar, que passar um tempo, aí você vai ver o que vai acontecer, você também vai fazer o mesmo, entendeu? Aí ele lança uma palavra. E passou perto de eu cair nisso. Não muitas vezes, minha esposa sabe. Mas não há muito tempo, quando eu estava no último açougue aí, foi uma guerra lazarenta. Verdade, Jesus. Foi uma guerra, um livramento, porque nós estávamos no nosso casamento péssimo. Sim, E o capeta levantou um trem lá em Bauru, sim, que foi complicado, para eu romper com aquilo. sim. E eu vim falar com ela, falei, ó, o negócio tá feio pro meu lado. Me ajuda porque a coisa tá feia. Quase que eu caí. Porque aí seria a derrocada final. Sim, Porque assim, se tem uma coisa que eu queria que a minha esposa, por mais espiritual que ela seja, sei. Mas no meu entendimento, uma coisa que ela não suportaria seria um adultério. De verdade. Porque cada um tem uma chamada. Tem irmãs aqui que passaram, irmãos que passaram, que conseguem perdoar, suportar, administrar, e é uma bênção, graças a Deus. Mas a minha esposa, parece que eu olho para ela, ela não teria estrutura para suportar um adultério. É a minha impressão. Então, dentro disso, meu pai lançou uma maldição. Então, às vezes, tem uma maldição lançada sobre a tua vida, uma palavra lançada sobre a tua vida, de uma forma muito sutil, e que você hoje não consegue. Se a sua mãe falou assim para você, você nunca está feliz com nada que eu te faço. Você vai ter filho, aí você vai ver só. Pronto. Te sim. amaldiçoou. Entendeu? O que ela estava falando para você, na verdade? Os teus filhos também serão infelizes com você. Você pode fazer o que você quiser, que nunca os teus filhos estarão felizes, nunca eles estarão achando que você é uma mãe legal. Você vai estar sempre num campo de reprovação como mãe, porque é isso que você faz comigo. Por exemplo, se você receber essa palavra. Um Sim. pai pode ter falado com um filho. Você vai ver quando você for pai, você vai pagar isso aqui. Você vai sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo. Aí você vai me entender. Pronto. Tem uma maldição estabelecida na tua vida que precisa ser removida, porque o teu filho está impedido de enxergar você como você é, por causa de uma palavra lançada pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó, uma linhagem. Porque ele transferiu para ele a ferida, ele transferiu para você no mundo espiritual a ferida, a machucadura, a frustração que ele teve com o pai e mãe, e isso está te regendo. Mas hoje você já se converteu, você já se arrependeu dos seus pecados, você é uma boa mãe, você trata bem, você ama, você faz não sei o quê, mas a regência está aí. Então você vai precisar fazer o quê? Em se envolver com o Senhor ao ponto dele revelar para você onde isso aconteceu, de que forma aconteceu, se você não tem o entendimento total disso, e você limpar esse mundo espiritual. Sim. Aí, como que eu faço isso, pastor? Arrependimento por identificação. Você vai entrar diante do Senhor, que nem meu pai. Meu pai estava morto. Meu avô estava morto quando eu tive a visão. Não dava para conversar com ele e falar, viu, me abençoa, avô. Pai, me abençoa, você está regendo um exército do inferno para. Nem isso eles iam ter entendimento para fazer, mesmo que estivessem vivos. Mas você não depende dessas pessoas estarem vivas. O que você depende é de você ter uma vida com Cristo e você vai fazer um arrependimento por identificação. Se você não entender muito sobre isso, nos procura no privado, nós vamos pôr no grupo depois, Isso. depois já vai pôr agora aqui. Arrependimento por identificação. Aí você que não tiver o entendimento, assista essa palavra. Porque a Abigail, ela fez isso. Ela foi, quando ela chegou diante de Davi, ela falou para Davi assim, eu fiz. Mas foi Nabal que tinha feito. A loucura tinha feito aquilo, mandado falar para Davi que não ia fazer nada. Quem era Davi? Quem era o filho de Jessé? A loucura fala essas coisas. Que é justamente o que pode estar liberado sobre a tua vida. Palavras de loucura. Palavras de pessoas que estavam sem sanidade mental, espiritualmente falando, e liberaram palavras do mundo espiritual que a morte se levantou. Porque o servo corre para Abigail e fala, a senhora sabe que o nosso Senhor, ele não bate bem da cabeça. E o que ele liberou contra Davi, a morte já está vindo contra nós. Mas Abigail quer dizer sensata. E ela se levantou e correu, levou as ofertas e chega lá, ela se prostra diante de Davi como uma sensata e fala, o pecado é meu. E ela consegue mudar o mundo espiritual. Ela consegue ressuscitar antes que morresse. Aleluia. É uma manifestação de vida no espírito, uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Porque tinha já decreto de morte, que Davi falou, amanhã cedo não vai ter um vivo naquele lugar. Um macho vivo naquele lugar. E ela consegue reverter uma palavra dessa. Então ela ressuscita antes que morresse. Então você precisa entender que é possível você mudar esse quadro espiritual. Que jeito, pastor? Fazendo um arrependimento por identificação. Sim. Você vai chegar diante do Senhor
e você vai chegar e vai tirar essas legalidades da mão do adversário assim, me perdoa Sim. por isso, por aquilo, quando o Senhor te revelar o que os seus pais, seus avós, seus bisavós produziram, você vai fazer esse arrependimento. Você vai entrar ali para remover a loucura que eles produziram e estabelecer a sensatez, porque agora você é sensata. Você agora é o sensato da história. Agora você tem condição de mudar esse mundo espiritual que fala contra a tua vida. Sim. De quebrar essa maldição hereditária. De trazer novas realidades e remover esses chips, essas estruturas de raciocínio, esses baluartes, essas coisas imputadas e impostas que já respondem por você, que já está pronto. Você vai tirar isso através desse arrependimento. Isso vai ser tirado. Meu pai não responde mais por mim, graças a Deus. O meu avô não responde mais por mim. A minha mãe não responde mais por mim, porque agora essas regentes que estavam aqui dentro por anos e anos e anos foram tiradas. Essas mentalidades e essas maldições hereditárias foram tiradas da minha vida. E hoje eu posso fluir naquilo que eu sou. Acerto em tudo? Claro que não. Uma perfeição? Claro que não. Mas, irmão, vou falar uma coisa para vocês como um testemunho e como um incentivo. Estar livre para tomar decisões é uma sensação e é uma vida maravilhosa. Aleluia. Só quem viveu preso por 52, 53 anos que vai poder entender isso, o que é você poder olhar e falar assim, meu Deus, nunca jamais, em tempo algum, eu teria condição de fazer isso, de decidir por isso. Eu tenho feito coisas hoje que eu estou assustado comigo mesmo, de verdade. Eu falo, meu Deus, como eu estava cegado, aprisionado num mundo tão cruel que me escravizou, que me sugou um monte de energia, um monte de coisa que eu gerei, que eu produzi, e foi tudo levado embora no meu casamento, no meu ministério, na minha vida espiritual, no relacionamento com as pessoas, pessoas que queriam me amar e eu não aceitava ser amado porque eu estava preso. Que desgraça, que vida nojenta que eu levei. E essa vida nojenta que você está levando, você fala, que asco que eu tenho disso. Que vida miserável. Vença isso quebrando as maldições hereditárias. Aleluia. Você não precisa em Cristo viver debaixo dessa atmosfera de uma vida miserável. Em nenhum aspecto. Fala, pastor, hoje eu me sinto assim, vivendo numa vida miserável. Mas em nome de Jesus, eu quero te abençoar para que você rompa isso, vencendo as maldições hereditárias. Se envolvendo com Deus a ponto de Deus trazer isso à sua mão e você rompa todo o ambiente de miséria, seja ele em que área for, em nome de Jesus. Que você rompa, que você saia desses ambientes e que você seja muito próspero, muito abençoado e avance em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Nós estamos encerrando por aqui. A pastora vai falar alguma coisa que ela quiser aí. Não, então é só encerrar, só orar para encerrar em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós contamos com a movimentação do Teu Espírito, com a revelação do Teu Espírito Santo, para trazer para nós, Senhor, aquilo que precisamos romper com esse legado, com essas estruturas de raciocínio, casas, ambientes espirituais, frequências, ó Rei da Glória, mentalidades, ó Pai. Estamos confiando nos recursos do céu que Tu preparaste para nós em Jesus Cristo. Tu já nos deste Jesus Cristo. E Tu disseste na Tua palavra, juntamente com Ele, eu dou todas as outras coisas. Estamos precisando de luz, de revelação, Pai. Traz sobre nós, Senhor, para que nos arrependamos, ó Deus da glória, por identificação, sim. E seremos só nós, Pai. Que coisa tremenda, sermos só nós, na nossa caminhada dia a dia, sem nenhum encargo daquilo que os nossos antepassados fizeram. Não queremos nos responsabilizar por mais nada, ser responsabilizados por mais nada daquilo que os nossos antepassados fizeram. Somos só nós nessa caminhada maravilhosa contigo. Nós queremos, ó Pai querido, em nome de Jesus, já sentenciar toda a prisão, toda a preguiça espiritual de não te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser um povo livre que glorifique teu nome. Nós somos a geração que falamos para o adversário, até aqui você veio, daqui para frente você não vai passar. E limpemos toda maldição maligna, sim, que tem vindo contra nós. Em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus e cremos em Ti. O Teu sangue tem poder, a Tua palavra nos lava e estamos confiantes no Teu amor, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Amanhã, Jesus. fala horário. Amanhã, 7h15, não esquece, a gente vai entrar um pouquinho mais cedo, porque depois das 8h30 nós vamos estar lá
no outro canal lá do Apóstolo para fazer a aula de amanhã. Amém? Então, amanhã, 7h15, em nome de Jesus, está encerrado. Shalom, shalom. Irmãos, nós vamos esperar a profeta Andréia, que é a coordenadora desse tempo, vamos esperar ela liberar o link, amém? Ainda que o link seja nosso, nós vamos esperar ela liberar, para liberar ali para vocês também, para que não haja nenhum tipo de, como que eu posso dizer, insubmissão, amém? Às vezes, no detalhe, nós podemos ser pegos. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, até amanhã. Obrigada, Deus abençoe.